Olá a todos, meu nome é Ricardo Murilo Tautor Lopes, faço parte do projeto de extensão Anatomia na Escola e irei continuar falando sobre o sistema muscular. Essa é a aula 3, onde nós vamos falar sobre implicações clínicas, sobre doenças relacionadas ao sistema muscular. E primeiro, começando a primeira doença, nós vamos falar sobre a síndrome compartimental. Síndrome compartimental é uma doença muito grave, pode levar a óbito e ela é muito frequente. Ela é uma doença que acontece pelo aumento da pressão dentro dos compartimentos musculares. Como eu tinha falado, os compartimentos musculares são limitados pelas fáscias e tem vários compartimentos. Dependendo do local, tem compartimento interior, posterior, lateral, posterior profundo, posterior superficial. Então, dentro desse compartimento ocorre um aumento de pressão e esse aumento de pressão começa a gerar morte, isquemia dos tecidos e começa a gerar uma necrose, perda tecidual, que pode levar a uma insuficiência renal e até ao óbito. Essa síndrome compartimental é muito comum, ou é mais frequente na perna, no antebraço, no pé, na mão, na região glútea e na coxa. Existem dois mecanismos que geram essa síndrome compartimental. Um é devido à redução do tamanho do compartimento, algo externo que está pressionando esse compartimento. E aí o exemplo seriam causas que nós, profissionais da saúde, que geramos, como imobilização engessada de forma inadequada, um enfaixamento ou contenção em leito muito forte, pode gerar uma compressão muito grande nesse tecido e gerar uma síndrome compartimental. Ou a segunda forma, que é a forma mais comum, que é quando acontece um aumento do volume dentro do compartimento. Esse aumento do volume ocorre quando, por exemplo, tem algum trauma nessa musculatura, nesse tecido mole que está dentro desse compartimento, e ele começa a ter um edema ou uma hemorragia. Então, imagina a musculatura igual aqui nessa imagem. Deixa eu pegar o cursor aqui. Nessa imagem. A musculatura aqui sofre um trauma. Ao sofrer um trauma, começa a gerar um edema nessa musculatura, nesse tecido mole que está aqui nessa região. Esse aumento de volume, ou pode ter até uma hemorragia nesse local, gerando esse aumento de volume, começa a comprimir tanto a musculatura quanto os vasos em direção à fáscia. Só que a fáscia ela é inelástica, ela não tem a complacência que tem o tecido muscular. Então, com o aumento dessa pressão indo para um lugar rígido, vai aumentando, até um ponto que o sangue não consegue entrar mais nesse tecido. O sangue ele não consegue vencer essa pressão que está dentro do compartimento. E aí começa a ter as consequências, que aí vai começar a ter as lesões dentro do compartimento. Essa imagem aqui, mostrando os compartimentos, é essa imagem aqui, que é os compartimentos da perna. Na perna, nós temos o compartimento anterior, delimitado por uma face, compartimento lateral, compartimento posterior superficial e o compartimento posterior profundo. Quando a gente vai fazer uma descompressão, aqui está mostrando o local anatômico, que é na perna. Quando a gente vai fazer uma descompressão, nesse caso, a gente tem que descobrir todos os compartimentos, porque a gente não tem clareza de qual compartimento exatamente está tendo essa síndrome compartimental. Então, nós temos que cortar todas essas faces, fazer uma fasciotomia, que é corte ou retirada da face, e fazendo com que ela se ligue ao ambiente externo para poder diminuir essa compressão. As principais causas é o trauma, sem sombra de dúvida, é o trauma.
A fratura pode ser também uma causa de síndrome compartimental, um sangramento arterial pode ser, um esmagamento também, e a queimadura também é um motivo. Aqui é um GIF que mostra muito bem como acontece a síndrome compartimental, aqui mostrando o edema muscular que ocorre, principalmente nos casos de dano muscular, que gera uma compressão na vascularização desse tecido. Essa compressão diminui a circulação nesse membro, gerando uma menor perfusão, gerando necrose muscular, necrose tecidual. Tanto de músculo, necrose, tanto das artérias, tanto de nervo. Então, nós temos dano no todo o organismo. Aqui é um exemplo na vida real, como um membro fica. A clínica dessa síndrome compartimental, ela é, primeiro, uma dor muito intensa, uma dor que as pessoas que tiveram essa dor relatam que dá vontade de tirar a perna, por causa que não está aguentando de tanta dor. E nós temos outros sinais, como uma pressão, que é esse aumento da perna, e quando você encosta nela, está bem rígida. Nós temos o pulso, que vai ter a diminuição do pulso devido a essa grande pressão ali, pressionando por fora os vasos, não deixando o sangue passar. Nós temos uma palidez tecidual e a parestesia ou a paralisia, que é quando começa a ter danos nervosos. Aí o nervo fica sem sangue, e aí começa a necrosar o nervo, e aí começa a parar de ter função, começa a parar, ele não consegue mais se manter vivo. Aí ele não consegue mais, a gente não consegue mais comandar os movimentos, como movimentação da perna ou como sentir a perna. Essa síndrome começa a ter essas lesões quando a pressão dentro da perna se torna superior a 20 milímetros de mercúrio. 20 milímetros de mercúrio já começa a ter colabamento de veia, que é o fechamento das veias e das artérias, gerando principalmente um sofrimento nas estruturas, tanto musculares quanto nervosas. A pressão normal na perna, só para poder ter um parâmetro, ela é em torno de menos do que 8, normalmente é 6, que é a pressão normal no indivíduo. Se tiver mais de 8, já está considerado que já tem um aumento da pressão no compartimento. O músculo, ele tem uma grande capacidade de aguentar isquemia. Ele consegue aguentar a isquemia até 4 horas, tolerar, e até 8 consegue ter danos que podem ser reversíveis. Agora, a partir de 8 horas, já é dano irreversível. O tecido nervoso, ele não tem tanta essa capacidade de tolerar a isquemia, que é a falta de sangue. Ele, normalmente, a partir de 2 horas, já está tendo danos permanentes. Então, é uma emergência. Esses danos musculares geram produtos inflamatórios, necróticos, que podem gerar uma doença no rim e gerar uma falência múltipla de órgãos e acabar gerando óbito. Então, é uma síndrome muito importante. Agora, o tratamento. O tratamento da síndrome compartimental é você, primeiro, identificar rápido esse paciente. Quanto mais rápido você conseguir identificar um paciente com síndrome compartimental, melhor vai ser o prognóstico dele, melhor vai ser o tratamento dele. Por quê? Se você identifica antes de ter lesões nervosas, depois você faz o tratamento, ele pode continuar tendo todos os movimentos da perna preservados. Se você faz um tratamento muito tardio, ele pode não ter mais movimento da perna, e pode ser necessária a amputação do membro, por exemplo, no caso da perna, que é da imagem,
mas pode ter amputação do membro, qualquer membro que seja, que tenha essa síndrome compartimental, ou pode ir até o óbito. Aqui é mostrando como que é o procedimento. O procedimento chama-se fasciotomia, que é um corte tanto na pele até chegar na face e cortando todos os compartimentos e liberando todos os compartimentos. Então tem que fazer um corte para liberar o compartimento anterior, tem que fazer um corte para liberar o compartimento lateral, tem que fazer um corte para liberar o posterior superficial, fazer um corte para liberar o profundo. Aí deixa aberto, deixa diminuir a pressão intracompartimental e manter com que o membro continue perfundido. Aqui nós temos mais imagens sobre essa síndrome compartimental. No caso aqui, há uma fasciotomia nas mãos, liberando o compartimento, e esse no caso de uma queimadura. Ele gera uma restrição de expansibilidade e é importante fazer uma fasciotomia para poder liberar o abdômen e poder se movimentar durante a respiração, senão o abdômen fica preso ali e ele não consegue se movimentar. Uma consequência uma complicação da síndrome compartimental chama-se contratura de Volkmann. Essa contratura, ela é devido a que teve uma hipertensão, uma síndrome compartimental no compartimento anterior do antebraço, gerando uma cicatrização por tecido conjuntivo e uma contração desse tecido conjuntivo. Então, como que a gente consegue ver aqui na imagem, nós temos a flexão do punho, nós temos flexão dos dedos, e no caso aqui tem a capacidade de extensão dos dedos, mas eu vou falar isso posteriormente, e nós temos também a pronação do antebraço. E aí nós vamos usar esse caso das complicações de contratura de Volkmann para poder estudar um pouquinho mais sobre anatomia. Então vamos lá. Anatomia do antebraço. Mostrando aqui, nós temos principalmente dois compartimentos. O compartimento anterior e o compartimento posterior. Nós também temos um compartimento lateral que engloba aqui o braço radial. Mas, principalmente, para poder entender o caso do Volkmann, nós temos que ver o compartimento anterior, que é esse compartimento aqui. Esse aqui é um corte de uma peça anatômica mostrando o compartimento anterior. O que nós temos no compartimento anterior? Nós temos a musculatura, tanto flexor superficial dos dedos, tanto flexor ulnar dos dedos, flexor radial dos dedos e os pronadores, tanto quadrado quanto redondo. A primeira complicação que explicar é a complicação da flexão, tanto do punho quanto dos dedos. Aqui, esse GIF mostrando a ação do músculo profundo, flexor profundo dos dedos, mostrando ele agindo, né, fazendo a flexão dos dedos. E o que acontece? Como aumentou a pressão no compartimento anterior, eu tenho lesão desses flexores. Então, o lesão desses flexores começa a gerar uma cicatrização. Esse músculo, ele é necrosado, ele perde a função e é substituído por tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele não tem a capacidade de fazer contração, ele não tem a capacidade de tonicidade. Então, é substituído por tecido conjuntivo devido a muito tempo com síndrome compartimental. E aí o que acontece? Esse tecido conjuntivo, na cicatrização, ele contrai. Quando ele contrai, ele puxa todos os tendões dos músculos. Então, aí, puxando os flexores, ele gera a flexão da mão e a flexão dos dedos. Essa é a primeira complicação da síndrome. A segunda complicação é a pronação, que é
a mão ficar para baixo. Essa pronação da mão. Por que ocorre essa pronação da mão? Como a gente mostrou aqui na imagem anterior, o músculo pronador quadrado e pronador redondo também estão no compartimento anterior. Como nessa imagem aqui também dá para ver, deixa eu ver se essa imagem aqui dá para ver o pronador quadrado e o pronador redondo. Não, nessa imagem aqui não dá para ver o pronador quadrado e o pronador redondo. É nessa aqui que dá para ver mesmo. Aqui está aqui, ó, no cursor aqui, vermelho aqui, o pronador redondo e aqui o pronador quadrado. Nessa imagem de movimento, dá para entender como que eles agem na pronação. Aqui o pronador redondo e aqui o pronador quadrado, fazendo essa pronação do braço, do antebraço. Como acontece a mesma coisa, o músculo morre, sofre necrose e é substituído por tecido cicatricial que se contrai, após ser substituído, ele se contrai e se fixa. Então, a função do músculo, que era de fazer pronação, ele faz a pronação e se fixa. Ele não tem capacidade de retornar à sua posição inicial. Ele não é tecido muscular, é tecido cicatricial. Então, ele vai se contrair e fixa nessa posição de pronação, que é a segunda complicação. E a terceira complicação, que é a extensão dos dedos, é o seguinte. Então, nós temos a flexão do punho, flexão dos dedos e pronação do antebraço. A extensão dos dedos, ela é feita pelo músculo extensor dos dedos, o músculo extensor superficial e profundo dos dedos. Esse músculo, ele fica no compartimento posterior. Então, ele não teve lesão. Então, esse músculo ele consegue vencer a fibrose e fazer uma pequena extensão dos dedos. E é por isso que forma toda essa característica no paciente, de pronação, de flexão. Pode ter flexão do carpo com flexão dos dedos, ou flexão do carpo e extensão dos dedos, porque a extensão começa a vencer essa flexão que tem nessa cicatrização. E a pronação. Agora vamos falar sobre outra doença, que é a tendinopatia. A tendinopatia é uma doença relacionada aos tendões. Ela, antigamente, o pessoal chamava a tendinopatia de tendinite, mas se viu em estudos que a tendinopatia ela tem mais uma natureza de degeneração por causa de sobrecarga do que exatamente por inflamação. Então, como tendinite entende-se que é inflamatório e se viu que é mais degenerativo, então o nome se viu mais adequado de chamar de tendinopatia. Mas pode ter tanto inflamação quanto degeneração nesses pacientes. O que desencadeia a tendinopatia? A tendinopatia é multifatorial, ter várias coisas que desencadeiam a tendinopatia. Coisas que a gente percebeu que foram observadas do ambiente, que estão externamente ao indivíduo, que são comportamentais, são os erros ao realizar treinamentos, atividades físicas, que é utilizar, por exemplo, utilizar calçado inadequado ou condições inadequadas da realização do treinamento, ou fazer o movimento de forma inadequada. Esses erros, essas ações, observou que desencadeia mais tendinopatias. E fatores também que são intrínsecos da pessoa, que, por exemplo, uma falta de flexibilidade já congênita, uma doença sistêmica que pode interferir no tendão, ou a utilização de medicamentos. Aqui, mostrando o tendão de Aquiles, ou tendão do calcâneo. O tendão de Aquiles, ou tendão do calcâneo, ele é parte do tríceps sural, como a gente falou na aula anterior. Tríceps sural, tríceps, 3 cabeças.
sural, que está na perna, na parte da barriguinha da perna, que é a panturrilha, e é formado tanto pela cabeça do gastrocnêmio, outro gastrocnêmio e um sólido que fica na parte mais anterior, mais interna. Então, vamos falar da tendinopatia do arquileu. Aqui é uma imagem antiga mostrando que é inflamação, mas pode ser tanto inflamação como infecção, inflamação quanto degeneração, desculpa. E é a causa mais comum de tendinopatia. Ela é extremamente frequente e está mais relacionada com jogadores de futebol e praticantes de atletismo. Também por causa que essas duas atividades, pelo menos aqui no Brasil, são as mais frequentes. E mostrando o movimento de como que é que esse tendão atua, mostrar aqui a imagenzinha. O tendão de Aquiles fazendo a sua movimentação, sendo recrutado. Outra tendinopatia é a tendinopatia patelar, ou joelho saltador. Ela ocorre no tendão da patela, que é esse tendão que vem da patela até a tíbia, aqui, esse tendão. Aqui, essa parte aqui é a fixação do quadríceps femoral. Então, lembrando que o quadríceps femoral, ele fixa na patela e fixa na tuberosidade da tíbia. E tem importante função na extensão. Por isso que tem o nome de joelho saltador, por causa que essa tendinopatia, ocorre mais em esportes que tem salto, como vôlei, como basquete. Nesses esportes, onde que força muito a extensão da perna e a extensão da coxa, é que ocorrem mais tendinopatias. Mostrando o movimento aqui de extensão da coxa. Mostrando o movimento de extensão da coxa nesse gifzinho. Ótimo. Isso. Agora, uma outra tendinopatia é a tendinopatia do manguito rotador, ou tendinopatia do ombro de nadador. O que é essa tendinopatia? São lesões nos tendões que formam os músculos do manguito rotador. Os músculos do manguito rotador são 4. E essa tendinopatia ocorre principalmente em exercícios que envolvem muito essa articulação do ombro, principalmente exercícios que elevam o membro superior além do ombro, então acima da cabeça, como o vôlei, como o tênis, e principalmente a natação, por isso que tem até o nome de ombro de nadador. E aproveitando a lesão do manguito rotador, vamos estudar os músculos que estão envolvidos no manguito rotador. Primeiro, vamos falar aqui quais são os 4 músculos que fazem parte do manguito rotador. Nós temos o supraespinhoso. Ele chama-se supraespinhoso porque ele está acima da espinha da escápula. Aqui é a espinha da escápula e ele chama-se supraespinhoso. O infraespinhoso, como o nome diz, ele está inferior à espinha da escápula. Então, aqui o infraespinhoso. Nós temos o redondo menor, que está aqui abaixo. E nós temos no lado, na visão anterior, entre a escápula e a costela, nós temos o subescapular, que está aqui também. E o nome também indica a sua posição. Bom, vamos mostrar aí como cada um deles funciona, né? Como que esse movimento, fazendo o movimento do manguito rotador. Primeiro, o supraespinhoso. O supraespinhoso tem importante função, como está mostrando na imagem, da abdução nos primeiros graus. Está vendo? Fazendo a abdução nos primeiros graus. Os graus de até 30 a 45 graus. Nós temos aqui
o infraespinal, o infraespinoso. O infraespinoso fazendo o movimento de rotação externa. Ele fazendo a rotação para fora do corpo. Está vendo aqui? A rotação externa. Esse é o infraespinhoso. E o músculo redondo menor também tem essa função de fazer rotação externa do braço. Ele faz a rotação externa do braço. Já o subescapular, ele faz o movimento contrário do infraespinoso e do redondo menor. Ele faz a rotação interna do braço, levando o braço fazendo a rotação para dentro do corpo. E o tratamento das tendinopatias? Tendinopatia, o tratamento é repouso. É repouso relativo. O que é isso? É restrição das atividades que normalmente geram essas tendinopatias, inicialmente, associando analgésico para melhorar a dor, e crioterapia, que é a utilização de gelo para poder melhorar a dor, e já realizar a reabilitação. É relativo. Diminui o estresse que está sendo gerado no tendão e já faz a reabilitação. A reabilitação tem principal função: alongar esse tendão, fortalecer e aumentar a resistência muscular. A reabilitação é o principal tratamento para a tendinopatia. A imobilização, que antes o pessoal fala, tem tendinopatia, só para de fazer qualquer movimento com o tendão que isso melhora. Na verdade, foi visto que piora e é contraindicado fazer imobilização do membro, que a imobilização diminui a resistência do tendão a novo estresse. Então, é melhor fazer uma reabilitação que aumenta a força dele, mesmo ele estando lesionado. É melhor fazer uma reabilitação que gera um alongamento, um fortalecimento, um aumento de resistência, para poder também prevenir com que não ocorra mais tendinopatias. O tratamento cirúrgico é muito raro e depende muito do caso da tendinopatia e pode ser indicado principalmente em caso de falha terapêutica. No caso, falha terapêutica seria considerado em mais de 6 meses sem nenhuma melhora da tendinopatia. Aí começa a ser avaliado o tratamento cirúrgico. Mas, no geral, só crioterapia, analgésico e uma reabilitação focada já melhora a maioria das tendinopatias. Bom, gente, esses são os 2 casos que eu queria falar com vocês sobre o sistema muscular. Foi muito bom estar aqui com vocês, falando sobre esse sistema, e até a próxima.